eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre mitologia hindu. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. E se você se interessa em como o culto a Brahma influencia na arte indiana, esse vídeo é para você. Durante milhares de anos, uma das civilizações mais antigas do planeta ficou escondida por trás das gigantescas montanhas da Cordilheira dos Himalaias. Essas tribos eram conhecidas pelo nome de Dravídicos. Suas práticas religiosas eram chamadas de Sanatana Dharma e com os séculos se transformaram no que hoje conhecemos como o hinduísmo. Os dravídicos conheciam os princípios da matemática, da astronomia, da medicina e do uso de ervas medicinais. A palavra hinduísmo só foi criada pelos ingleses no século XVII para falarem do povo que existia entre a bacia do rio Indo e as planícies do rio Ganges e para diferenciarem esses povos dos muçulmanos que também existiam nessas regiões. Assim, o hinduísmo é uma religião politeísta, isto é, com vários deuses, além de pluralista, isto é, ela reúne diferentes tradições culturais. Nos dias atuais, o hinduísmo conta com mais de 1 bilhão de seguidores. Os dravídicos seguiam os ensinamentos contidos nos mitológicos livros dos Vedas. Muitos historiadores consideram os Vedas os textos sobreviventes mais antigos. Estima-se que eles datem aproximadamente de 2000 anos antes de Cristo, porém a maioria dos pesquisadores concorda com a possibilidade de que uma longa tradição oral existia muito antes disso. Os Vedas foram escritos em sânscrito, uma língua que não existe mais e que serviu para unificar as tribos dessas regiões. Assim, a literatura védica é anterior ao próprio hinduísmo. A literatura hindu contém, além dos Vedas, outros livros sagrados, como os poemas épicos. Ela seria composta pelos 4 Vedas, que são o Rig Veda, que contém a mais antiga parte dos textos, o Sama Veda, que é mais um arranjo musical do Rig Veda, o Yajurveda, que apresenta orações, e o Atharva Veda, que possui cantos e fórmulas mágicas. Além dos Vedas, existem os Brahmanes, que são comentários sobre os Vedas, e os conhecidos Upanishads. Já os poemas épicos reúnem história, religião, mitologia e filosofia hindu e são divididos no Ramayana e no Mahabharata. É dentro do Mahabharata que se encontra o famoso Bhagavad Gita. No início, a mitologia védica possuía um deus supremo chamado de Indra, e ele era responsável pela tempestade, pelo trovão e pela guerra. No Rig Veda, conta-se do aparecimento de Indra como sendo o filho do céu e da terra. Conta um mito que Indra era inimigo da serpente Vitra, que personificava a seca, pois ela bloqueava os cursos dos rios, transformando a terra num enorme deserto. Indra derrota Vitra numa batalha, e a serpente, ao ser cortada pelo deus, deixa sair de suas entranhas as águas do rio Indo. Indra se alimentava de uma bebida alucinógena chamada de soma. Com o soma, Indra cria a ilusão do parto e vira o pai dos deuses menores do hinduísmo. O soma também era conhecido como a bebida da imortalidade. Após consumir esta bebida ritualística, o deus inchava, cobria os céus e caía em forma de chuva. Com as invasões arianas, surge uma forte mudança na estrutura religiosa e social que se reflete nos textos mitológicos dos hindus. Durante a primeira metade do 2º milênio, tribos arianas invadem o norte da Índia vindas das estepes da Ásia Central. Os arianos eliminaram parte da população dravídica e escravizaram a outra parte. Esses conflitos estão na base da mitologia hindu, principalmente pela criação de novos deuses e o desaparecimento de outros.
Assim, já no terceiro e no quarto livro dos Vedas, Indra perde força pelo nascimento de outros deuses. Ao perceber o nascimento de deuses diferentes, Indra teria enviado uma grande tempestade para a região do rio Indo. Porém, Vishnu, o deus da conservação, constrói a cadeia de montanhas dos Himalaias, que impediram a catástrofe. Após as invasões e com o passar dos tempos, tem início o crescimento de uma classe sacerdotal que passou a dominar o culto a Indra, de modo que grande parte da população ficou excluída destes ritos religiosos. Essa classe sacerdotal, denominada de Brahmanes, passou a escolher quem ia ou não participar dos cultos. Surgia a partir deste ponto que se denominou Brahmanismo. A mitologia hindu se modificou ao mesmo tempo em que foram inseridos no sistema social de classes, conhecidas como castas ou vardas. Assim, toda a população foi dividida em 4 castas, criadas pelo deus hindu chamado Brahma. Conta o mito hindu da criação que, do nada, Brahma criou a alma humana denominada de Atma, como uma fagulha do fogo universal. Ele também resolveu colocar sobre a terra habitantes que fossem criados da sua própria emanação. Assim criou da sua boca seu filho mais velho, o Brahmani, que significa sacerdote, a quem passou os ensinamentos dos Vedas. De seu braço saiu Kshatriya, o guerreiro. De suas coxas saíram os Vaisyas, que são os agricultores, os comerciantes e os administradores. E dos pés saíram os Sudras, que são os trabalhadores braçais. Esse sistema, que não existia desde o começo e que se desenvolveu com o aumento da classe sacerdotal, possuía 3 grandes princípios: o Dharma, o Samsara e o Karma. O Dharma nos diz que todo o universo tem uma ordem. Esse caminho de ordem e evolução se dá pelo conhecimento, pelo bom comportamento e pela devoção aos deuses. Assim, existe uma verdade universal por detrás de tudo que é manifesto. Tudo tem hierarquias, seja entre os deuses ou entre os seres humanos. O segundo princípio é o Samsara. Ele pode ser descrito como fluxo incessante de renascimentos através dos mundos experimentados pelos seres vivos ou como caminho atemporal realizado pela alma. O samsara não é feito exclusivamente do passado para o presente, numa temporalidade linear como a concebida pela cosmologia ocidental. O samsara pode se deslocar para qualquer posição no espiral do tempo ou em qualquer tipo de corpo, isto é, o corpo em evolução pode se transformar de semideus para uma larva ou de uma planta para um ser humano. A libertação desses ciclos seria chamado de moksha e se consegue ao respeitar o Dharma. O terceiro princípio se chama karma e significa ação. O samsara, ou os ciclos de reencarnação, possuem conexão com o karma devido às relações com as ações realizadas em vida e a evolução da própria alma. Além desses 3 princípios, o brahmanismo também se baseia na Trimurti, ou tríade divina, representada pelo Deus Criador Brahma, por Vishnu e por Shiva. Brahma é representado com 4 cabeças, mas originalmente era representado com 5. De acordo com o mito, ele possuía apenas uma cabeça. Depois de cortar uma parte do seu corpo, Brahma criou dele uma mulher, chamada de Sarasvati. Quando Brahma viu sua criação, ele logo se apaixonou por ela e já não conseguia tirar os olhos da beleza de Sarasvati. Sarasvati ficou envergonhada e tentava se esquivar dos olhares de Brahma, movendo-se para todos os lados. Para poder vê-la onde quer que fosse, Brahma criou mais 3 cabeças, uma à esquerda, outra à direita e outra logo atrás da original. Então Sarasvati voou até o alto do céu, fazendo com que Brahma criasse uma 5ª cabeça olhando para cima, e foi assim que Brahma veio a ter 5 cabeças. Nas escrituras é mencionado que a 5ª cabeça foi eliminada por Shiva. Brahma falou desrespeitosamente com Shiva, que abriu seu 3º olho e queimou a 5ª cabeça de Brahma. De suas 4 cabeças, Brahma cria os 4 Vedas. Vishnu ocupa o lugar logo abaixo de Brahma na tríade hindu. Ele é a personificação do espírito de conservação do todo e, para proteger o mundo em épocas de perigo, desceu à Terra por 9 vezes na forma de encarnação como avatares. Um desses avatares foi Krishna, o 9º e mais celebrado avatar. Ele veio sob a forma humana de um guerreiro invencível e que purificou o planeta. Vishnu possui uma concha que se chama Panchadhyana,
Oceânia, e quando se assopra por esta concha, pode-se ouvir o som que deu origem a todo o universo, o som do Shiva é a terceira pessoa da trindade hindu e é a personificação do princípio destrutivo ou regenerativo. Shiva representa o princípio destruidor, ou seja, aquele que destrói para construir algo novo, motivo pelo qual muitos o chamam de renovador ou transformador. O tridente que aparece nas ilustrações de Shiva é o Trishula. É com essa arma que ele destrói a ignorância nos seres humanos. Suas três pontas representam as três qualidades de todos os fenômenos: tamas, a inércia, rajas, o movimento, e sattva, o equilíbrio. No século VI a.C., o budismo se desenvolveu na Índia. O budismo influenciou fortemente o brahmanismo, de forma que o hinduísmo passa a ter uma nova percepção de si mesmo. O budismo se opunha ao monopólio religioso dos brahmanes e buscou criticar o sistema de castas, principalmente no que diz respeito à possibilidade de evolução espiritual do indivíduo e do autoconhecimento interior. No Bhagavad Gita, temos justamente essa crise entre o sistema de castas e a evolução da alma. O texto relata o diálogo de Krishna, considerado como a suprema personalidade de Deus, com Arjuna, seu discípulo guerreiro em pleno campo de batalha. Arjuna representa o papel de uma alma confusa sob o seu dever de guerrear contra a sua própria família. Ele recebe a iluminação diretamente do Senhor Krishna, que o instrui no caminho da autorrealização pela via das ações e do karma. Em algumas culturas em especial, a ligação íntima entre arte e religião permanece através dos séculos, praticamente inabalável. É o caso da arte hindu ou a arte indiana. A arte hindu tem a sua manifestação vista principalmente na arquitetura, na pintura e na escultura. Os temas da arte hindu estão relacionados com a interação entre os seres existentes e o universo como um todo e em conexão. A arte hindu sempre leva em conta a união dos mundos material e o espiritual. Segundo essa tradição, aos seres humanos é concedida a faculdade do darshan, algo próximo à contemplação estética. O poder de ver a ação dos deuses nas imagens representadas torna os homens participantes da própria ação divina. A arte hindu tem uma estética que envolve a comunicação do bhava, que é o humor, da beleza, e do rasa, que significa gosto. A arte hindu tem uma linguagem que inclui formas humanas, símbolos arquetípicos e a multiplicidade. Ela valoriza principalmente a diferença entre os seres. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clique em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.